Graças e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra de crescimento espiritual e uma palavra para que você durante a semana possa estar meditando e se sentir bem e sentir a graça maravilhosa do Senhor. Nós ouvimos sempre falar sobre essa expressão, a fiel ou o fiel, você é fiel, você deixou de ser fiel, e a gente vai para a palavra de Deus, e na palavra de Deus há uma expressão que Deus é fiel. Isso quer dizer que Deus, ele não falha, não é como eu e você, na nossa fidelidade, nós temos muitas deficiências, mas no caso da palavra de Deus, Deus é fiel em tudo aquilo que ele propôs fazer. Deus é fiel em todo o cuidado que ele tem com o seu povo. Deus é fiel na promessa que fez a cada uma pessoa e à humanidade. Deus tem mantido essa fidelidade. E o apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja de Tessalônica, ele vai dizer, no versículo 24 do capítulo 5, quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. Toda promessa que ele garante, toda promessa que ele apresenta, no contexto histórico da palavra, ele cumpriu, está se cumprindo e cumprirá. Ele não deixa, ele não falha e ele não pula suas promessas. E ele nos chamou, ele é fiel na chamada. Quando ele diz, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que vocês já conhecem, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então ele nos chamou para exatamente usufruir desse privilégio de ter descanso para as nossas almas. E então, conforme diz o texto, na nossa chamada ele foi fiel, e ao ser fiel ele fez promessas e faz promessas para nós e as cumpre cabalmente. O texto de Hebreus 10, 23, ele vai falar das promessas. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. E fato, ele cumpre, ele leva a cabo todas as promessas que fez a você, individualmente. Porque ele fez promessa para toda a humanidade, mas em toda essa humanidade estava olhando para você. Ele estava olhando para você e dizendo, olha, se você seguir as pisadas ou as minhas pisadas, se você crê em mim, eu vou estar com você todo o tempo. Eu vou estar com você resolvendo cada situação difícil que você enfrentar, porque eu vou estar abrindo as portas, eu vou estar junto contigo. Então ele prometeu isso de não nos abandonar. Ele nos prometeu nos levar à presença dele. Ele nos prometeu nos dar uma vida eterna na presença dele. E ele está cumprindo. Além disso, ele prometeu em confirmar e guardar seus filhos. Eu gosto sempre de citar o texto de João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então quem crê neste nome, não é criatura só, além de ser criatura, é filho. E no próprio texto de segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, mas o Senhor é fiel, e vos fortalecerá, e guardará do maligno. Então ele está pronto a nos defender, ele faz em nós, ele cria em nós, eu gosto dessa expressão, ele cria em nós uma redoma, e nos coloca ali para nos proteger contra
as astutas ciladas de Satanás, contra os dardos inflamados de Satanás, contra as tensões deste mundo. Ele está pronto a nos proteger, porque nós somos seus filhos. E Deus nos guarda como sendo seus filhos, excepcionalmente e exponencialmente acima dos nossos pais terrenos. Então, mesmo que você não note, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, Ele está cuidando de você, está lhe protegendo, está zelando por você, está administrando a sua vida, está administrando os seus recursos, está orientando você a tomar decisões, orientando você a andar no caminho correto, orientando você a fazer negócios neste mundo, desde que você seja o filho dele. Sabe por quê? Porque todos nós, como filhos, algumas vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, nós comunicamos aos nossos pais o que vamos fazer, mas nós deveríamos pedir: pai, posso fazer isso? Então aqueles crentes fiéis, aqueles filhos fiéis ao nosso Deus, eles sempre pedem autorização para que faça alguma coisa, e Deus está presente. Deus é fiel, além de ser fiel na sua chamada, nas suas promessas, em confirmar e guardar os filhos. Ele é fiel conosco nas tentações. Nós somos toda hora, irmãos, tentados. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: Ele nos fortalece nessa questão e nos purifica e nos dá ideia e nos dá direção em todas as tentações. Então nós temos que, lendo esse texto, os irmãos aí nas suas casas podem ler 1 Coríntios 10, 13, que ele vai dizer que ele é fiel nesse exato momento. Quando nós estamos sendo tentados, ele vai dizer: não pode haver tentação que você não possa suportar. Eu não vou deixar você enfrentar situações que você não possa suportar. Então todas as tentações que vêm, só vêm até o limite da sua possibilidade de superar. Então o apóstolo Paulo vai nos dizer isto. E quando nós, também Deus é fiel, quando nós temos alguma dificuldade, quando temos algum relato estranho da nossa vida, ou provocamos situações em que pecamos, desobedecemos a Deus, criamos confusões, Ele nos é fiel em, quando clamarmos o seu nome, Ele nos perdoar. E todos sabem do texto de 1 João 1,9, onde nós vamos ter a ideia de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós temos que confessar, conversar com Ele: Senhor, Pai, eu fiz isso errado, Pai, eu pratiquei tal coisa, Pai, eu ofendi fulano de tal, e eu queria que o Senhor me perdoasse. Deus nos perdoa de uma tal forma que nos cria a possibilidade de nós também pedirmos perdão às pessoas que estão ao nosso redor, porque Ele nos perdoa e nós podemos perdoar pessoas. Não podemos fazer ao inverso, não perdoamos ninguém. Não quero conversa, não posso perdoar. Não, Deus nos perdoou, mostrou o seu poder de nos perdoar e nos capacitou para perdoarmos pessoas. Uma outra coisa que nós vamos observar, que Deus é fiel, que Ele diz: olha, eu vou ser o sumo sacerdote, aquele que deu a sua própria vida para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós pudéssemos conversar com o Pai. Então, Hebreus capítulo 2, 1, nós lemos isso. Por isso, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Então, Deus é o nosso sumo sacerdote, que está à direita do Pai e que nos leva a ter uma vida fiel a Ele, em paz com Ele. Então nós podemos ver nas promessas de Deus que Ele cumpre na sua chamada, em confirmar as suas promessas, em nos guardar como os filhos. Nas tentações nós somos vitoriosos porque Ele está conosco e nos dá capacidade de ser perdoado e perdoar, e nós podemos ir direto ao Deus nosso, não há intermediário,
O único mediador, conforme diz a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é Jesus Cristo. Então, quando nós conversamos com o Senhor, Ele está pronto, sempre de braços abertos, para nos perdoar e nos levar a ter uma vida diferenciada. Que Deus nos abençoe a pensarmos e agirmos assim,